Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10, o nosso tema é Interpretando Erroneamente as Escrituras. Infelizmente, as pessoas querem interpretar as Escrituras ao seu bel prazer, à sua comodidade, à sua concupiscência, ao seu pecado. E isso, meus irmãos, é complicado, porque as pessoas escutam os outros falando alguma coisa e se torna aquilo como uma regra de fé. E quando alguém fala a verdade, não é não, porque interpreta erroneamente, prefere dar ouvido a falsos profetas do que aquilo que realmente Deus está falando. Então aqui no nosso texto principal, que está em Êxodo capítulo 17, no versículo 7, diz assim: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Por causa daquele momento ali que eles estavam, por causa da água, né? Será que o Deus está no meio de nós ou não? E aí veio a dúvida. Será que é o Senhor que está no meio de nós ou não? Será que Deus realmente existe ou não? Tem muito jovem dentro da igreja que está virando ateu. Está virando ateu. Então começa a ficar indagando, fica questionando e fica em dúvida acerca disso. E nosso resumo da lição, a segunda tentação pela qual Jesus passou nos remete a interpretar e aplicar mal um texto das Escrituras, tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade, né? Então muitos têm buscado, né, que Deus faça a sua própria vontade. E quando Deus não faz a sua própria vontade, vira ateu, se rebela, sai da igreja, porque Deus não fez a minha vontade, é porque ele não existe. É porque Deus não fez minha vontade, eu vou sair da igreja, eu vou me desviar. Então, a pessoa interpreta achando que pode, achando que está tudo bem, está tudo certo. Não está. E aqui no nosso texto bíblico, que está em Mateus capítulo 4, do versículo 5 ao 7, e Deuteronômio capítulo 6, do versículo 3 ao 16, diz assim: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E Deuteronômio capítulo 13: O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Será que alguém está tentando a Deus, irmãos? Brincando com Deus? Achando que não tem problema, que está tudo certo, Deus pode me livrar, Deus pode fazer por mim, porque Deus, ele me ouve, ele me escuta. Não é bem assim. E aqui na nossa introdução, a palavra de Deus vem sendo lida, ensinada e pregada por praticamente todo mundo. Ela tem poder de mudar a vida das pessoas e nos revela o que Deus deseja que saibamos para sermos salvos e igualmente cidadãos dos céus. Entretanto, essa mesma palavra pode ser mal interpretada e mal aplicada. E Satanás nos mostra isso quando tenta pela segunda vez ao Senhor Jesus. Então a palavra de Deus, ela pode ser ensinada para nos ajudar a sermos pessoas melhores, a buscarmos a Deus, a estarmos em comunhão com Deus, mas também ela pode ser usada para prejudicar a nossa vida diante de Deus. Ela pode ser mal interpretada, mal aplicada. E tem muitos hoje que estão se deixando levar por estes ensinamentos, estão se deixando levar, estão pecando contra Deus, porque acreditam numa má interpretação e numa má aplicação. Tópico 1. Mudando o cenário da tentação na Cidade Santa. Mateus registra que após a primeira tentação no deserto, Jesus é transportado à Cidade Santa e levado ao pináculo do templo. Parte do ministério de Jesus ocorreu em Jerusalém, onde foi apresentado no templo. Então, o pináculo do templo, meus irmãos, Jesus foi colocado no pináculo do templo, e ali é uma estratégia de Satanás, sim. Por quê?
Porque no templo existia muitas pessoas ali no templo, que ficavam ali. E Jesus estava no pináculo, lança daqui a ti abaixo, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito e você pode ser livre disso. Ou seja, todos iriam ver o livramento que Jesus poderia ter através e todos iam crer nele como filho de Deus. Mas Jesus não precisa, meus irmãos. Jesus não precisa disso. Jesus não precisa ir contra a palavra do Pai, ou seja, tentar ao Senhor teu Deus para conseguir um benefício. Jesus não precisa disso. Está escrito aquilo que o inimigo falou? Sim, está. Mas também aquilo que Jesus falou para ele também está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E muitos de nós estamos tentando ao Senhor nosso Deus. Estamos achando que a gente pode fazer tudo e que nada vai acontecer conosco. Porque a gente pode tudo. E aqui na parte 2, se tu és o filho de Deus, e depois de novo o inimigo vem, né? Se tu és o filho de Deus, vem falando, olha, se tu és o filho de Deus, você pode. Mas se tu não és, então você não pode. Ou seja, se você fizer é porque você é filho de Deus. Mas se você não fizer, você não é filho de Deus. Quer colocar a divindade de Jesus, meus irmãos, em xeque? Quer colocar a divindade de Jesus em dúvida? Sendo que o próprio inimigo sabia quem era Jesus. Mas ali o inimigo estava tentando o Jesus homem. Ali era o Jesus homem que estava sendo tentado. E ali o inimigo estava falando, se tu és. E quantas vezes, meus irmãos, como a gente falou na lição de número 9, quantas vezes o inimigo também não vem indagar e dizendo para nós, se tu és o filho de Deus, você pode, porque você pode alcançar perdão. Porque se você é filho de Deus, Deus te perdoa de tudo. Perdoa, mas vem a consequência dos nossos pecados. E a gente não pode ficar pecando deliberadamente. Né? Tem coisas que a gente sabe, meus irmãos. A gente sabe que é para destruição. Tem pecado que é para morte. Porque essa conversa que não existe pecadinho e pecadinho, isso é papo. Porque na Bíblia diz que tem pecado que é para morte. E aqui o inimigo estava colocando Jesus para um pecado que poderia levar o Jesus homem à morte. O propósito poderia ser comprometido. Mas Jesus, meus irmãos, ele não cede a isso. Na parte 3, lança-te daqui abaixo. Então, o inimigo, ele foi falar com Jesus, ele começou essa conversa com Jesus, indagando Jesus, e falou, lança-te daqui abaixo. Como quem diz, né? Ele coloca como se fosse a coisa mais pior. Se você pular daqui de cima, os anjos darão ordem ao teu respeito, tá tudo certo, tá tudo bem, você vai ser livre, mas lança-te daqui abaixo. Eu quero ver se realmente você é filho de Deus. Lança-te daqui abaixo. Jesus não precisa provar nada, meus irmãos. Jesus é o Rei Deus Todo-Poderoso. Jesus veio e fez a obra para que pudesse se manifestar a glória de Deus. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E se o homem não se convence pelo Espírito Santo, meus irmãos, fica difícil. Então Jesus não veio para provar, meus irmãos, que Deus é Deus. Deus veio para manifestar a glória de Deus. Porque as pessoas precisam entender e saber que Deus é Deus. E aqui na parte 2, no tópico 2, distorcendo a palavra de Deus, os anjos vão guardar você. O que o inimigo fala? Os anjos vão te guardar para que não tropece com nenhuma pedra. E não tem problema, eles vão te livrar no último momento. Satanás também sabe citar as escrituras sagradas, quando lhe convém. Ou seja, o inimigo também sabe, ele usa da argumentação da Bíblia quando convém para ele. Convém para ele o quê? Para fazer o homem tropeçar, para fazer o homem errar, para fazer o homem pecar contra Deus. Quando convém a ele, ele usa a argumentação bíblica. Porque ele não está preocupado com o homem. Ele não usa a argumentação bíblica para fazer o homem se achegar a Deus. Ele usa a argumentação bíblica para fazer o homem se afastar de Deus. Porque o intuito do inimigo é que o homem se afaste de Deus, não que o homem se achegue a Deus. Ele quer que o homem se distancie de Deus, não que o homem se aproxime de Deus. Então essa é a diferença entre o Deus Todo-Poderoso, entre Jesus, entre os ensinamentos de Jesus falando da palavra e o inimigo citando a palavra. E aqui, na parte 2, os milagres são obrigatórios? Um dos equívocos mais difundidos em nossos dias é que se Deus não prover milagres diários em nossas vidas, então nossa fé é fraca
ou a nossa comunhão com ele é pouca. Irmãos, Jesus, ele não fez os milagres, ele não cumpriu milagres para dizer que ele era Jesus. Claro, havia uma profecia que os milagres que aconteceram se caracterizam a de Cristo, que seria o Cristo, claro que se caracteriza. Mas maior do que tudo isso é a sua palavra. Porque é a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus, meus irmãos, que eu falo milagres é do cego ver, de surdo andar, mas o maior milagre que pode se manifestar na nossa vida é através da palavra a salvação de um perdido, de um pecador ser renovado e transformado por Deus. Mas o milagre que a gente quer muitas das vezes ser manifesto é aquele milagre onde pode falar, olha, eu orei e o cego enxergou, e o surdo ouviu, e o paralítico levantou. Isso é maravilhoso, irmãos, que aconteça. Imagine uma pessoa recebendo o benefício disso. Isso é um maravilhoso. Mas essa não é a nossa regra de fé. Nós não buscamos a Deus, meus irmãos, pelo que Ele pode dar, mas sim pelo que Ele é. Quando Jesus teve encontro com a mulher samaritana, Ele entrou na cidade de Sicar e Ele não fez nenhum milagre, mas todos creram nele pela sua palavra. Foi a palavra de Deus, pela palavra de Deus que todos creram nele. A palavra de Deus é que nos transforma. O milagre é maravilhoso. Mas o fundamento da nossa fé não tem que ser milagres, mas o fundamento da nossa fé e a raiz da nossa existência em Deus tem que ser a sua palavra. É a palavra de Deus que tem que ser a essência da nossa vida. O fundamento, a raiz da nossa vida em Deus tem que ser a sua palavra. E aqui na parte 3, posso mesmo fazer o que eu quiser? A segunda tentação nos mostra que não podemos fazer a nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus. Não é porque a gente acha que a gente tem liberdade que a gente pode fazer aquilo que a gente quer. Porque liberdade, meus irmãos, não é libertinagem. Liberdade é saber discernir entre o certo e o errado. Eu sou liberto. Eu só vou fazer algo se eu realmente quiser. Eu não sou preso àquilo. Eu não sou refém daquilo. Eu só faço aquilo se realmente eu quiser fazer. Se eu realmente eu quiser, não. Se realmente eu quiser fazer, claro, eu vou fazer. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, mas eu posso realmente fazer o que eu quiser? O jovem, ele pode realmente fazer o que ele quiser? Porque eu sou filho de Deus, porque eu sou batizado, porque eu sou filho de crente, porque minha mãe é mulher do ciclo de oração. Eu não posso. Eu não posso fazer o que eu quiser. Mesmo que eu tenha um Deus que perdoa os meus pecados, eu não posso fazer o que eu quiser. Eu não posso fazer o que eu quiser. Mesmo que eu tenha um Deus que me ame, que me quer bem, que tem um plano de salvação na minha vida, e eu sabendo disso, aí que realmente eu não posso fazer o que eu quiser. Porque se eu fizer o que eu quiser, eu estou transgredindo aquilo que Deus falou para mim, que falou para mim não fazer. Eu vou estar transgredindo o mandamento de Deus. Então eu não posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que andar em reverência, em obediência na presença de Deus. Esse tem que ser o meu desejo, essa tem que ser a minha conduta. E aqui no tópico 3, o povo no deserto, Deus está conosco mesmo? Ao responder a Satanás, Jesus remonta pela segunda vez a história do povo de Israel no deserto. Os hebreus haviam iniciado sua jornada e ao chegarem ao deserto de Sim, não encontraram água para beber. Nesse cenário, logo se voltaram contra Deus que o havia libertado da escravidão egípcia. Irmãos, o maior problema daquele povo foi a murmuração. O que é a murmuração, meus irmãos? É ficar perguntando, será que Deus está comigo? Será que Deus... Isso não é fragilidade, porque às vezes a gente pode estar em fraqueza. Senhor, será que o Senhor está comigo? Não, ficar murmurando. Deus está comigo? Onde já se viu Deus fazer isso? Deus fazer eu morrer de sede? Porque Deus não é Deus. Onde já se viu Deus fazer essas coisas? Que Deus é esse que deixa esse povo perecer? Que Deus é... E fica murmurando, fica falando. Porque onde já se viu Deus? Onde sei o quê? Que Deus é esse? Ô Senhor, porque o Senhor não me ama? Porque o Senhor não sei o quê? A gente pode passar por momentos de fraqueza. Mas a presença de Deus revigora a nossa vida. Mas isso não é murmuração. Murmuração é ficar falando. Como aquele povo. Será que Deus está conosco?
trouxe aqui para nós para morrer, e que é isso? Ó Moisés, tá vendo? Você trouxe a gente aqui, é melhor ter morrido no Egito, porque no Egito a gente tinha isso, porque no Egito a gente tinha aquilo, porque quando eu era do mundo, eu tinha isso, eu tinha aquilo, porque quando eu não era crente, eu fazia isso, fazia aquilo, e agora que eu vim para a igreja, tá vendo? Agora eu tô na igreja, acontece esse monte de coisa, porque eu tô desempregado, porque isso? Olha como é que tá minha vida, olha como é que tá aquilo, e começa a comparar a sua vida com aquilo que era o seu passado. E aí começa a ter a dúvida, será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus é Deus na minha vida verdadeiramente? Aí, meus irmãos, que está o problema. Deus ama a nossa vida. Deus permitiu aquele povo passar por aquilo que passou para provar a fé deles. E muitos, infelizmente, foram reprovados nessa caminhada. Que a gente não venha a ser reprovado diante de Deus. Que nós não venhamos ter essa dúvida de que será que Deus está comigo, será que Deus não está? Deus está conosco, Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus quer nos levar para o céu. Mas nesse caminho, meus irmãos, não é fácil, mas é necessário. A parte 2, não tentarás ao Senhor. No deserto, Deus iniciou o processo de amadurecimento do seu povo. Os hebreus precisavam ser transformados para entrarem na terra que o Todo-Poderoso lhes daria. Porém, eles haviam rejeitado entrar na terra prometida, dando ouvido aos espias que infamaram a terra. Então, meus irmãos, se Deus falou que a terra seria deles, por que eles ficaram tentando a Deus achando que não seria? Por que ele só dos 12 espias que foram espiar a terra, só Josué e Caleb que falou bem da terra? Os outros 10 espias ficaram falando, aquela terra é boa, mas tem gigante, como é que a gente vai entrar lá e ficar infamando o povo ficou desesperado, a gente vai morrer aqui, vamos morrer na guerra, a gente chegou até aqui para morrer, podia ter ficado no Egito, é melhor ter ficado escravo, pelo menos a gente estava vivo, e agora a gente tem uma possibilidade de entrar numa coisa melhor, mas a gente vai morrer, a gente não vai conseguir, porque é isso, porque é aquilo, e coloca empecilho naquilo que Deus pode agir. É nós, meus irmãos, que colocamos empecilhos, que colocamos supostamente paredes, que colocamos coisas para que Deus não aja na nossa vida. Somos nós mesmos, assim como aquele povo também colocou na vida deles. Colocou aquele tipo de situação achando que Deus não poderia agir, mas Deus age. Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que realiza. Deus é o Deus que opera na vida de todos. Quando a gente dá lugar, quando a gente confia nele, quando nós depositamos a nossa fé e nossa confiança nele. Para Deus não existe impossível, Deus pode todas as coisas. E aqui na parte 3, por Deus a prova é uma tentação. Quando colocamos o Senhor à prova de forma explícita, estamos dizendo que não cremos no que ele disse e que vai falhar naquilo que ele prometeu a nós. E aí, meus irmãos, eu venho relatar para os irmãos algo que eu já disse algumas vezes. Esse povo que é pôr Deus na prova, não é que é pôr Deus à prova. Pôr Deus à prova, não é ficar falando, ó, Deus, tá vendo? Se tu era da minha vida, o senhor devia ter feito isso. Né? Irmãos, as pessoas estão colocando Deus à prova. Quer colocar Deus na parede. Colocar Deus na parede. Irmão, aí o irmão lá que está pregando, que está ministrando louvor, coloca Deus na parede. Coloca Deus na parede, fala para Deus, olha Deus, eu quero isso porque eu não vou desviar da igreja. Fala para Deus que você é isso, que você é aquilo, o outro, que Deus precisa de você. Ensinamento errado. E as pessoas absorvem aquilo como uma regra de fé e colocam isso em prática. E isso tem prejudicado as pessoas e parece que as pessoas não entendem. Que a melhor coisa é ser humilde, ser manso diante de Deus. Quem somos nós, meus irmãos? Para colocar Deus à prova. É claro, a gente tem as nossas fragilidades, mas Deus é Deus Todo-Poderoso, nós não somos nada. Mas as pessoas insistem em querer provar a Deus, insistem em questionar a Deus. Não questionar a Deus de uma forma, Senhor, por que eu estou passando isso? Tentar saber dos porquês numa fragilidade é uma coisa, agora ficar toda vez a mesma coisa, meus irmãos. Deus nos dá a oportunidade de sermos cheios e consolados pelo Teu Espírito. Agora cabe a nós se estaremos em Deus ou não. Amém? E a nossa conclusão. Satanás provavelmente preferia
ver Jesus no pináculo do templo, atraindo a atenção das pessoas e sendo um espetáculo. Jesus preferiu a cruz para atrair a todos nós, nos salvar, perdoar e nos conduzir a Deus para passar a eternidade com Ele. Interpretar de forma errada a palavra de Deus pode ter implicações sérias para a vida dos cristãos. Satanás tentou Jesus a agir por conta própria, interpretando a palavra sem respeitar seu devido contexto. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.